China não é exemplo. China é um país que copia tudo. Todas as empresas que foram para lá perceberam que não há respeito ao direito de propriedade intelectual. O chinês, você instala uma empresa na China, no dia seguinte ela copia tudo que você faz. Rouba a propriedade intelectual, falsifica as coisas. É o país do falsificação. É um país que, como eu já disse, controla redes sociais. Esse negócio de voto na China é uma piada. Só tem um país, só tem um partido. É o partidão chinês que escolhe aquele monte de chinesinho, tudo igual, naquela reunião, aquele auditório que estão todos dizendo amém porque o grande líder quer. E quem não disser amém, o cara some, é morto. Quer dizer, então, é um país que não tem zero democracia, zero liberdade individual, zero liberdade de expressão. É um país que só funciona, essa máquina chinesa só funciona porque é na base do pulso de ferro. É uma grande ditadura que não respeita, não tem judiciário independente, não tem disputa política, não tem nada disso. Então, se esse é o modelo que os países querem, Deus me livre. Não tem nada, ninguém teria nem a oportunidade de ter um debate desse na China. Já cortava o Três Irmãos Podcast, já entrava um oficial do governo chinês aqui e prendia todo mundo. Boa. Professor, sua segunda pergunta, a gente está com quase 5 mil pessoas ao vivo aí, então pode elaborar ela aí. 2 minutos. Bacana, mas antes eu sou obrigado a fazer algumas correções aqui. O Ricardo disse que a União Soviética, no final, ela estava falida. Isso é falso, tá? Isso é falso. Como eu falei antes, isso pode ser averiguado aí, vocês podem fazer a pesquisa de vocês. A partir dos anos 40, a fome foi erradicada na União Soviética. E a gente tem muitos exemplos que falam da abundância, inclusive, na União Soviética, em muitas épocas e em muitas eras, né? Ele falou do Yeltsin. Gente, o Yeltsin foi um dos grandes traidores, né, do socialismo, né? Então, ele não é exemplo para ninguém. Mas eu quero falar da China também, que ele citou algumas coisas ali, né? Por que as empresas vão para a China, então? Por que a China hoje é a grande fábrica do mundo? Se elas estão sendo roubadas, se, enfim, não é uma democracia. Eu gostaria de saber por quê, né, que as empresas continuam indo para a China. Outra falsidade reproduzida aqui pelo Ricardo é a questão dos partidos da China. Eu acho que o Rodrigão e o Robertinho aqui já conversaram com o Felipe Durante, né? E nós sabemos que existem ao menos 7 partidos na China, embora o maior partido seja o Partido Comunista da China. Não há nenhum tipo de cerceamento em relação às big techs na China. Você pode ir lá na China, tem um canal no YouTube, você pode da mesma maneira que o Felipe Durante tem. O que a China fez foi uma jogada inteligentíssima, que ao mesmo tempo criou uma reserva de mercado para suas big techs, ao passo que se blindou da interferência externa do imperialismo dos Estados Unidos através das suas empresas, ou seja, criou o próprio sistema de big techs que os chineses utilizam. Não é que eles não podem utilizar outras. Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta, e a minha pergunta é muito breve. Ricardo, você é um defensor do Estado mínimo e da austeridade fiscal. Qual país do mundo se desenvolveu, ficou rico com Estado mínimo e austeridade fiscal? Bom, vamos lá? 5 minutos. A Inglaterra, que estava seguindo as leis da esquerda, trabalhistas e tudo mais, aliás, leis essas que a China não tem. Por que as empresas vão para a China? Porque lá não tem lei trabalhista, o empregado trabalha quase como escravo, né, muitas horas por dia, dorme num habitat, assim, num habitáculo que parece uma senzala. Você vê a moradia dos trabalhadores chineses, é vergonhosa, não tem lei trabalhista, não tem lei ambiental, ninguém pode reclamar, lá não tem justiça do trabalho, que é o que a esquerda brasileira defende, lá não tem. Então, por isso que as empresas vão para a China. Energia abundante, porque eles não respeitam o meio ambiente, então tudo quanto é barragem e tudo mais gera energia abundante, mão de obra barata e não tem propriedade intelectual. Então por isso que as empresas mandam manufatura ser feita lá. A empresa não instala a base lá, e as que instalam se arrependem. Várias saíram, mas tudo bem. A questão é a seguinte, a Inglaterra, quando seguia essa fórmula que é defendida pelo Humberto, praticamente quebrou. Veio a Margaret Thatcher, pegou um país praticamente quebrado e colocou o país de pé, diminuiu carga tributária, né, diminuiu o peso do Estado sobre o empreendedor, sobre a indústria, sobre o pequeno comerciante, sobre o pequeno empresário, e o país chamado Inglaterra bombou, graças à fórmula da dona Margaret Thatcher. Os Estados Unidos, depois de governos democratas, portanto de esquerda,
também enfrentava um grande problema na estagnação da sua indústria, falta de remuneração para a mão de obra, falta de rentabilidade. Vem um outro senhor chamado Ronald Reagan, que fez a mesma fórmula da Margaret Thatcher. Fez um governo enxuto, reduziu impostos, diminuiu o peso do Estado sobre as pessoas. O país bombou. O Brasil, posso falar do Brasil, posso falar da Argentina aqui do lado. O Brasil, no governo do presidente Bolsonaro, com as regras econômicas, muito embora tenha enfrentado o problema da Covid e da guerra da Ucrânia e da Rússia, que a Rússia, inclusive, está tomando o pau dos ucranianos, o Brasil estava bombando. Economia indo bem, não essa bancarrota que está agora, não tinha esses escândalos de corrupção que tem agora, os juros estavam bem embaixo, enfim, o dólar mais controlado. Isso é Estado enxuto, pró-negócio. Argentina, depois de 70 anos de peronismo / kirchnerismo, na beira da guerra social, um país em que ninguém trabalha, um país que é tudo sindicalizado, todo mundo quer viver na teta do Estado, país que não tinha nenhum dinamismo econômico, um país miserável. O câmbio, você ia para a Argentina, era uma piada. Com o dinheiro de um sanduíche no Brasil, você comprava um terno na Argentina. Tamanha a desvalorização do país, né? Um país, inclusive, que podia ser uma grande potência no agro, como o Brasil, e o agro argentino é forte, um agro muito bom. Aliás, é o que sustenta a Argentina hoje, porque os sindicatos na Argentina são o câncer do país. Aliás, como são os sindicatos em todos os lugares, né? Os sindicalistas, os líderes, igual a MST e tudo, estão todos muito bem de vida, obrigado, né? Veja aí os sindicalistas brasileiros que estão no governo do PT, estão todo mundo muito rico, está todo mundo vivendo muito bem. O filho do Lula, que era monitor de zoológico, tá aí com milhões e milhões de reais aí nas operações dele, desde lá de trás, na Game Corp, agora com o velhinho do INSS, que o governo do PT tá roubando, lá do escândalo do INSS, e por aí vai. O filho do Lula tá envolvido até o pescoço. O irmão do Lula, a mesma coisa. Então, quando a gente vê, é tudo sindicato. Esse escândalo do INSS, tudo sindicato. A turma foi lá, entrou, pegou o dinheiro dos sindicalizados, sem eles saberem, estão fazendo o maior escândalo de roubalheira. Tudo esquerdista, querem cuidar dos pobres, mas eles são os únicos que ficam ricos. O exemplo que foi dado aqui é o exemplo que a gente vê no mundo inteiro. Os países prosperam. A Alemanha, porque a Alemanha é o país mais rico da Europa, quer dizer, um dos mais ricos da Europa. É um país que desenvolveu o capitalismo. Por que os países Inglaterra, Estados Unidos, Áustria, são países que ficaram ricos, ou continuaram ricos, ou retomaram a sua riqueza, porque incentivaram o setor privado. Mesmo os países nórdicos, que têm um nível de assistência social mais alta, eles ficaram ricos com atividade privada. Exploração dos seus recursos naturais, respeito absoluto à propriedade privada e incentivo ao empreendedorismo com carga tributária. Agora, eles têm uma carga tributária mais alta porque escolheram um modelo de assistência social maior. Berto, 3 minutos. Perfeito. De novo, tá, gente? Eu perguntei pro Ricardo qual país ficou rico com Estado mínimo. E ele citou aqui a Inglaterra da Thatcher, ou seja, a Inglaterra já era um país rico quando a Thatcher assumiu. Ele citou os Estados Unidos do Reagan. O Reagan assumiu, os Estados Unidos já era um país rico. Ele citou a Alemanha e citou os países nórdicos. Todos esses exemplos não são exemplos de países que tornaram-se ricos a partir do Estado mínimo. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e mesmo os países nórdicos, todos eles cresceram, primeiro, com pesados déficits fiscais. Os Estados Unidos quase nunca na sua história, e faz mais de 20 anos que isso não acontece, teve superávit fiscal. Isso não existe nos Estados Unidos. Da mesma maneira na Inglaterra, da mesma maneira na Alemanha. A Alemanha foi reconstruída a partir do investimento público, seja da própria Europa, da Alemanha ou do Plano Marshall. Os países nórdicos têm uma pesadíssima carga tributária. O Estado é enorme. A gente tem uma parcela de sindicalização nos países nórdicos maior do que em qualquer lugar do mundo, porque o sindicato é poderoso e por isso eles conseguem negociar melhor com os patrões. Depois ele falou de leis trabalhistas na China. Também não é verdade. Para vocês terem uma noção, gente,
O trabalhador da indústria chinesa hoje ganha mais do que o brasileiro. Há 20 anos, os salários na China crescem acima da produtividade e acima da inflação. O Ricardo falou da lei ambiental da China. Pesquisem aí o reflorestamento da China. Isso é uma visão míope e do passado da China. A China hoje é um país ambientalmente responsável. É isso que a gente tem que lembrar. Ele citou o Milei. E a Argentina. A Argentina não é um país rico, tá, gente? Então ela não responde a minha pergunta. E o Milei, a gente tem que lembrar o seguinte, a atividade econômica em 2026 na Argentina caiu 2,6%. A retração acumulada da economia é de 2,1% em 12 meses, tá? O desemprego na Argentina é de 7,5%. É o maior desemprego desde a pandemia. Queda de 8,7% na produção industrial nos últimos 12 meses. E por fim ele falou do filho do Lula e do INSS. Não acharam nada. Nenhuma relação do filho do Lula com o INSS. Sabe o que acharam? Acharam uma mesada de 300 a 500 mil do Vorcaro para o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Colega, inclusive, do Ricardo Salles no governo Bolsonaro. Esse sim está enrolado nos escândalos de corrupção.